Bem-vindo aos vídeos discipulado aqui na Igreja Casa Restaurada. Meu nome é Lorena e hoje vamos continuar com a série de tema Como Ler a Bíblia. Hoje vamos estar falando sobre os estilos literários da Bíblia. A Bíblia é uma coleção de livros que contam uma única história, só que ela tem diferentes estilos literários e hoje vamos estar falando sobre isso. Pense como se você estivesse entrado numa biblioteca e cada corredor tem um tipo diferente de literatura. Tem corredor de história, poesia, biografias, e quando você pega um livro, você tem expectativas para as coisas que você procura. Todos esses livros são de literatura, mas eles se comunicam de maneiras diferentes. E a mesma coisa é a Bíblia. Se não prestarmos atenção no estilo que estamos lendo, não vamos entender o esplendor de cada livro. Então, quais são os estilos literários da Bíblia? Bom, primeiro temos a narrativa, que aparece em 43% da Bíblia. Em seguida temos a poesia, que é mais ou menos 33%. E por último temos algo chamado discurso em prosa, que corresponde ao restante dos 24% da Bíblia. Então vamos falar de cada um deles? A narrativa. Quase metade da Bíblia é narrativa, e isso não é por um acaso. Histórias são a forma universal de comunicação. Boas histórias sempre terão um personagem que quer alguma coisa. E por meio desse personagem, o autor pode explorar questionamentos mais profundos, como quem somos e quais são as coisas importantes da vida. Boas histórias também têm um conflito que nos obriga a pensar sobre os desafios que passamos no nosso dia a dia e o que fazer a respeito deles. Boas histórias também costumam terminar com algum tipo de resolução que nos traz esperança a respeito das nossas próprias histórias. Então, as histórias bíblicas estão falando como eu devo viver? Não é bem assim. A maioria dos personagens erravam bastante e eram bem falhos. Não devemos ser como eles, mas devemos nos ver neles e ver a vida de uma perspectiva diferente. Então, uma coisa importante que devemos saber: existem 3 tipos diferentes de narrativa na Bíblia: a narrativa histórica, as parábolas e as biografias, que a gente encontra nos evangelhos. Então agora vamos falar de um outro estilo literário. Nós temos a poesia, que honestamente nós não lemos no nosso dia a dia, mas 1 em cada 3 capítulos da Bíblia é poesia. Mas por que tanta poesia? Poemas falam através de uma linguagem densa e criativa. Ele nos força a sair do raciocínio lógico e encontrar novas maneiras de pensar. Os poemas usam ilustrações e metáforas para despertar as emoções e a imaginação do leitor. E na Bíblia existem diferentes tipos de poesia. Temos as canções, salmos, poesias refletivas dos livros de sabedoria e também a poesia dos profetas. E o último estilo literário da Bíblia que nós vamos falar é o discurso em prosa. Esse estilo ocupa 1/4 da Bíblia. Nesse 1/4 nós encontramos as cartas, os discursos e as dissertações. E o foco desse estilo é construir uma sequência de pensamentos e ideias, como por exemplo, pensa nessa coisa. Você também deve considerar essa outra coisa. Quando você conecta essas duas coisas, este é o seu resultado. Portanto, não faça essa coisa. Então, o discurso de prosa te força a pensar de uma maneira lógica e de fazer alguma coisa a respeito daquilo que foi apresentado. Então, cada livro da Bíblia tem um estilo literário? Não. A maior parte dos livros da Bíblia tem um estilo primário, como por exemplo a narrativa. E dentro dessa narrativa podemos achar outras coisas, como poesias, parábolas e assim vai. Cada livro tem uma combinação de estilos. E para ler de maneira correta, precisamos saber que estilo estamos lendo. E existe mais uma coisa sobre o estilo literário da Bíblia que eu não mencionei. E é isso que nós vamos falar no próximo vídeo.